Aguardando o Paulo entrar, beleza? Daqui a pouco começamos. Deve estar entrando daqui a pouquinho. Cadê você, Paulinho? Doutor Paulo, cadê você, doutor Paulo? Estou vendo agora que estamos também em Portugal, hein? Estamos em Portugal. Estou aguardando o senhor Paulo chegar para a gente começar. Fala, chefinho. Aguardando o Paulo entrar. Paulo Palmares, antes que se pense alguma coisa. Cadê Paulo? Cadê Paulo? Educação, bom, assim como o Eric está pedindo, né? Vamos falar de educação na pós-pandemia, né? A ideia é a gente tratar um pouco desse assunto, né? O chefe está pedindo, estou mostrando a caneca, nossa caneca, não é isso? Oi, Stephanie, Thaís, Stephanie, todo mundo chegando aí. Tá faltando o nosso entrevistado. Ô, Paulo, cadê você? Cadê você? Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, xará. Bom, Paulo deve estar entrando logo, logo, né? Doutor Paulo, seja Boa bem-vindo. noite. Boa noite, QFC. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Com certeza. Como estão as coisas? Bem, dentro do possível, É verdade. nessa época de pandemia. Não fale não, não fale não. Paulo, eu sei que as pessoas estão entrando, mas eu ia te pedir para você se apresentar para as pessoas, por favor. Quem é o Paulo por Paulo? Professor Paulo, né? Isso. Principalmente, né? Eu sou um educador popular, comecei assim minha trajetória. E aí também sou mestre de capoeira. E a capoeira me levou a buscar, né, conhecimento, buscar novos horizontes. E aí eu fui para a educação física, para buscar algumas respostas na parte da atividade física que a capoeira não me respondia, né? E também a educação popular. Eu precisava dessa parte acadêmica também para completar, né? Então fui fazer essa formação. Eu sou formado em educação física, né, plena, pela UFBA.
E depois eu me especializei também em esporte escolar pela Universidade de Brasília. E depois também fiz uma especialização em educação, pobreza e desigualdade social na UFBA também, que foi mudou muito meu ponto de vista, né? Foi nesse momento que a gente estava em stand-by e acordou. Acho que deu uma acordada e algo precisava ser feito para melhorar essa desigualdade social que a gente tem aqui tão severa, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, a trajetória, minha experiência profissional, ela é no campo da educação formal, não formal e informal. Vou explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo também. O ensino formal é esse ensino, né, que a gente faz da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, então tem essa parte formal. O ensino não formal seria, como eu trabalhei também, dando cursos, qualquer curso profissionalizante ou outras formas de ensino. E o ensino informal seria o ensino, por exemplo, que eu fiz como educador popular, né, com as crianças e jovens em situação de risco nas ruas de Salvador. A gente trabalha muito próximo com a arte e educação. Então, foi a alfabetização, né, na rua, em oficinas, em ONGs aqui em Salvador, algumas parcerias. Então, tem essa parte também informal. Então, a gente, quando fala em educação, a gente fala em muitos espaços do conhecimento e nessas três formas. O ensino formal, que é o mais visível, né, nas escolas, colégios, universidades. O não formal e o informal. Então, a educação está passeando por esses três campos e são muitos espaços do conhecimento envolvendo isso. Certo. Bom, Paulo, apesar do tema da gente ser educação pós-pandêmica, né? Pós-pandemia, eu acho que seria importante que a gente desse uma falada um pouco no pré-pandemia, né? De antes da pandemia, né? Porque a educação vem sofrendo ataques desde sempre, né? De diversos meios, diversos modos. E eu queria que você falasse um pouco disso, antes da gente entrar no tema propriamente. Aliás, na verdade, tudo é o tema da questão, né? Aí eu queria que você desse uma palavrinha a respeito disso. Isso. Falou a palavra principal agora, que é respeito, né? A educação, ela sofre muito com desrespeito. Então, principalmente do poder executivo. Você tem o presidente da República, nós temos os governadores, os prefeitos, e muito é falado na época da eleição. Muito é falado em educação, em saúde, segurança, né? São as bandeiras principais. Mas depois que eles são eleitos, eles esquecem, né? E aí falta o respeito com a educação. A educação precisa ter mais respeito para que a gente consiga avançar. Aqui no Brasil mesmo, se você pegar o Brasil nas competições internacionais, nos encontros internacionais, tem alguns que se destacam, alguns alunos, alguns professores, mas ainda bem longe dos grandes centros de educação do planeta, né? E você vê uma educação com a falta de respeito enorme por parte do executivo. Você coloca ministros da educação que não sabem lidar com o que eu já falei da educação formal, informal e não formal. Então faz a parte burocrática, mas a parte profissional. Um técnico, uma pessoa que entenda de educação, geralmente não se coloca. Então, a educação fica em segundo plano. E a gente vê o Brasil, principalmente a Bahia, nas últimas colocações, tanto aqui no cenário mundial, quanto também aqui no cenário nacional. A Bahia hoje ainda encontra-se entre os piores do país, né? Nós temos um dos piores ensino médio do país e um IDEB ainda muito abaixo.
não entendemos porque temos aqui no Brasil alguns locais, como o Ceará, por exemplo, um estado que tem o IDEB bem alto em todas as séries, praticamente o IDEB muito alto, e não se analisa isso. Não vão observar o que é que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Estão conseguindo um IDEB de 9, 9,5, enquanto a Bahia, a média, é 3,5 nessa faixa. Então, você vê uma disparidade, uma diferença muito grande nessa forma de fazer educação. Se você pegar a Finlândia, a Noruega, a Coreia, o Japão, Estados Unidos, são países, e outros, muitos poderia citar aqui, são países que, quando levam a educação a sério, ela transforma uma realidade. Ela transforma justamente isso, a desigualdade social que eu falei aqui no início. Então, se você tem uma educação de qualidade, isso vai influenciar nas gerações futuras. Essa desigualdade vai diminuir. Quando você não relega para segundo plano a educação, acontece o que estamos vendo aqui no Brasil, um desastre. E aí chega uma pandemia dessa, chega o coronavírus, uma quarentena, e aí aflora tudo que estava ali debaixo do tapete. Exatamente. É terrível, porque assim, eu tava dando uma olhada, porque teve a discussão sobre o Fundeb agora, em função da votação que nós tivemos na Câmara, né? E muito se falou de quanto vai ser investido no Fundeb até 2023, se não me engano, 2026, né? Que vai mais do que dobrar o que o governo federal coloca hoje. Só que eu acho que a discussão não é só essa. Eu acho que essa discussão é muito superficial, você falar só em valores. É óbvio que os valores são necessários, né? Mesmo com o valor que nós vamos ter em 2026, o valor que nós vamos ter em 2026 não é metade do valor que a Noruega gasta por aluno hoje. Hoje. Quer dizer, ainda é pouco. Eu acho que ainda é pouco. Mas, enfim, acho que não é só essa a discussão. Acho que a discussão tem que passar também por uma série de outras questões, como valorização do corpo docente, né? Valorização docente, uma carreira docente, reestruturação das escolas, e isso passa não só pela discussão com o governo federal, mas também com governos estaduais, governos municipais. Mas acho que o governo federal é muito importante no sentido de encabeçar esse tipo de discussão, né? Tentar agregar os diversos setores e encabeçar esse tipo de discussão. Você não acha, não? Isso. Em vez disso, o governo federal está negando a ciência, negando a academia. Como é que um país nega a sua própria ciência, a sua própria academia? Que ali é a base, a ciência, a academia é a base do que vai acontecer no futuro de um país. Aí você tem um governo que nega isso. É complicado, de respeito ainda com o profissional e com essa área muito grande. Por isso, os reflexos estão sendo enormes nesse sentido. Aí, nesse momento, você observa as reportagens nos jornais, na televisão, a preocupação do executivo. O foco sempre são os alunos. Claro que os alunos é a parte principal dessa engrenagem. Nós vamos formar, ajudar a emancipar gerações futuras. Mas o olhar, ele é mais abrangente. Temos que pensar também nos profissionais que estão trabalhando. Não só os professores, todos os profissionais que envolvem em um espaço do conhecimento, no colégio. Então, muitas vezes não pensam nisso. O que é que estão se falando no momento? Só se fala em garantir conteúdo. Educação é muito além disso. Nelson Preto, Nelson Preto, da Faculdade de Educação da UFBA, outro dia estava falando sobre isso. Os conteúdos fazem parte do processo, mas não é a coisa mais importante na educação. Se você focar só em conteúdo, você perde tudo que a educação abrange. Então, a educação, ela para emancipar, ela tem que fazer conexões. Você não pode só focar em conteúdo,
Senão não precisava nem de professor, não precisava. Você chegava na internet e estava lendo o conteúdo, ou um livro estava sendo suficiente. Era muito mais simples. Aí eu vou trazer agora Paulo Freire. Paulo Freire, com mais de 30 doutor honoris causa pelo mundo, referenciado em muitos países, é a base de muitos programas educacionais pelo mundo. Na Argentina, quando eu estava estudando lá, fazendo mestrado, os profissionais lá da faculdade tinham Paulo Freire como um semideus. E aqui no Brasil, desrespeito com Paulo Freire, do jeito que está agora nesse governo, né? É um absurdo. Eu vou trazer a frase dele aqui, de Paulo Freire, que é o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, e vou um pouco além, né? O ensino, ele é um ensino-aprendizado, que você ensina e aprende. Então, a gente já está transcendendo só o ensinar. O professor, ele não é detentor do conhecimento para só ensinar. Ele está aprendendo e o contexto todo faz esse conhecimento. Criar possibilidades, são essas conexões que precisam ser feitas. Então, a educação vai além disso, de apenas a preocupação com o conteúdo. Vou trazer agora Carl Gustav Jung. O que é que Jung trouxe depois de tantas pesquisas na sua psicologia? As pessoas não podem dizer ao outro o que fazer. Você não pode falar, você é assim, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, você tem que estudar. Não. Você tem que criar as possibilidades, como o Freire fala. Então, e Jung traz a mesma coisa. Você não pode falar a outra pessoa que cada um tem a sua vida, as suas experiências e seus sonhos. Então, cada um vai buscar. Então, o professor, os espaços do conhecimento, os colégios, as universidades, tem que tentar proporcionar isso. Proporcionar o meio para que as pessoas, os jovens, as crianças, os adultos que estejam estudando, consigam alcançar. Então, esse é o objetivo principal, é a emancipação, é emancipar os educandos, o alunado, ou o graduando, onde seja, ou na pós-graduação, ou no PhD, ou no pós-doutorado, ou na educação infantil, tem que observar essa situação. Por isso que o olhar limitado na educação leva a isso. Apenas os conteúdos. Se o olhar for só dos conteúdos, o BNCC, que é a mudança que teve agora no ensino médio, já estaria equivocado. Porque, vou trazer um exemplo. Como é que você tem no Enem cobrança, algumas questões de educação física e arte, e você vai e diminui as aulas de arte e educação física no ensino médio. Terceiro ano já não tem mais aula. Diminui no segundo ano. Então, são muitos conteúdos que vão cair ali no Enem. Então, naquelas 3 questões, pode ser a diferença de você conseguir uma vaga ou não. Aí você vai e tira, diminui bastante as aulas de arte, que não é fácil. A arte, a história da arte, não é fácil. Você precisa estar ali com um bom profissional na frente, passando esse conhecimento, e interagindo e emancipando o aluno. E a educação física também tem na faixa também de 3 questões. Então, as pessoas precisam ver. Aí você chega no BNCC e você diminui. Quase todas as disciplinas cortou pela metade a carga horária. Então, a visão é essa. Está indo pelo caminho certo, está buscando outros caminhos, preenchendo o ensino médio com outras disciplinas. Então, aumentou consideravelmente as disciplinas, diminuiu a carga horária. Mas o Enem vai mudar? O Enem vai estar ali cobrando sempre aqueles conteúdos? Então, a gente precisa repensar a educação. As pessoas que estão fazendo a educação, que estão ali com a caneta na mão, lá em cima, no Ministério da Educação, tinham que estar bem atentos a essas coisas. Aí vocês chegam na pandemia e está esse desespero todo, porque pensa que é só o momento do conteúdo. Se você, como já trabalha em a educação infantil em ciclos,
você tem um ciclo para você conseguir conquistar aquelas competências e habilidades. Então, se você tem um ciclo para você cumprir certas coisas, você não precisa estar tão preocupado com o conteúdo desse ano. Vai perder o conteúdo, vai perder a vida. Isso não vai influenciar tanto. Tá dando retorno? Não, tá beleza. Pode continuar. Tá beleza? Tá. Eu vou trazer aqui uma frase de um artigo que saiu no Jornal à Tarde, de um professor da UFBA chamado Carlos Sena. Ele é doutor em História. Ele traz assim, apesar das medidas acertadas de muitos estados e municípios que levaram a batalha contra o coronavírus, em conjunto com a guerra da desinformação e o boicote do governo federal, abrir escolas em conjunto com a economia não é apenas temerário, mas irresponsável. Olha a palavra irresponsável de novo. Se você quer abrir escolas nesse momento, não é só temerário como ele traz, é irresponsável. Então, mais uma vez, se isso for feito, é uma falta de responsabilidade com a educação, falta respeito, mais uma vez, com os alunos, com os profissionais. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai voltar para isso, para essas questões, né? Só que eu queria te perguntar uma coisa antes. Como é que está sua vida profissional com essa pandemia? Como é que você está fazendo? Como é que as coisas estão acontecendo com você? Isso. Eu sou professor da Prefeitura de Salvador e sou professor do Estado, né? Do governo do Estado aqui da Bahia. Estamos com as estamos com os contatos, né? Fazendo as conexões com os alunos. Então é um momento de não se perder a conexão com esses educandos. Então, o que é que nós estamos fazendo? Tentando manter um contato via Instagram, via WhatsApp, via plataformas de ensino, aulas remotas, aulas via televisão, canal de TV, né? E nós estamos fazendo, não trabalhando conteúdos, estamos trabalhando superficialmente, trazendo alguma coisa desses conteúdos, mas trabalhando coisas prazerosas, no meu caso mesmo, de educação física. A gente puxou mais pela dança, que também é um conteúdo, né, da educação física, como é da arte também, da disciplina de arte. Mas a gente traz uma dança mais suave para interagir com a família, porque muitos estão em casa, né? A periferia de Salvador mesmo, onde eu trabalho, você não pode ficar na rua. Antes do tempo, eu morei muitos anos nos barris, me criei nos barris, no centro da cidade. Nós brincávamos na rua, subíamos em árvores, andávamos de bicicleta, jogávamos bola. Hoje em dia, na periferia, o aluno nosso, o jovem, se for para a rua, ele vai sofrer ou algum assédio por parte dos traficantes, ou vai ser abordado de forma violenta pela polícia. Não que a polícia seja toda assim, mas pode acontecer. Então, ele vai para a porta de casa, ele pode sofrer essas duas coisas. Então, eles ficam muito dentro de casa. Então, essas atividades servem para preencher o tempo. Não só ficar na televisão, não só ficar fazendo outras coisas, mas trazendo um pouco desse conhecimento, dessas outras disciplinas que compõem, no caso, o currículo escolar, a grade escolar. Apesar de ter alunos que não têm nem televisão, eu pensei que as aulas via televisão conseguiriam chegar praticamente a 100%, mas não chega. Então vem a parte da exclusão aí. Tem alunos meus que, infelizmente, não têm televisão em casa. Imagine uma pessoa, um jovem, em casa, e não tem nem a televisão para interagir, muito menos a internet e o celular. Então, essa é outra parte bem complicada. A gente faz uma coisa sem cobrança, sem avaliação, mas para manter essa conexão com eles, para manter esse espírito amigo com a escola, com o professor, manter sempre o contato, né? Para que não desestimule e não perca também a esperança de que está tudo acabado, está tudo perdido.
Então, esse contato é muito importante nesse sentido, pelas mídias sociais e pelas plataformas, e algumas aulas remotas. E aí tira-se alguma dúvida, se faz algumas atividades, está mais ou menos indo por esse caminho na rede pública. Na rede privada já sabemos que estão acontecendo aulas online. Porque o acesso ao aluno da rede privada, ele tem um acesso maior, vai ter uma internet de qualidade. Tem escolas que os alunos recebem tablets, né? Na escola, as escolas dão os tablets aos alunos, em algumas escolas. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa, parece que está tendo um eco aí, vindo aí de você. Eu estou notando isso também. Eu estava aqui só te ouvindo, aí tô ouvindo o que as pessoas estão falando, e realmente estava rolando um eco na hora que você estava falando. Mas vamos continuar para ver se dá uma melhorada. Bom, eu não sei se é o fone. Pode ser o fone, pode ser do fone. Vamos ver, se continuar, vou ver se eu consigo tirar o fone. Bom, Será que é uma... Tá certo. Você tocou num aspecto importante aí. Você tocou num aspecto importante na sua fala, que foi a questão da exclusão, né, digital, né, que é um problema premente e muito sério no país, né, porque em todos os estados a gente tem esse problema, e no norte e no nordeste mais ainda, né. E para você conseguir, e o que tem se falado muito é na questão, no que diz respeito à questão pedagógica, é tentar fazer essas aulas à distância. Mas é como você disse, como é que a gente faz aula à distância com esse alunado que tem gente que não tem nem televisão em casa, né? Muito menos acesso à internet, muito menos notebook, computador, celular, smartphone, seja lá o que for, né? Como é que você vê essa questão depois que passar a pandemia? Porque a verdade é tão séria que a gente não vê uma programação, um plano, um planejamento. Não é nem que seja um planejamento ruim, mas a gente não vê planejamento nenhum para pós-pandemia, né? Para dizer assim, ó, a partir de setembro nós teremos o seguinte planejamento pedagógico. Vai acontecer isso. A gente não tem visto isso, né? Nossa amiga Rafaela, que mora lá na França, mostrou para a gente que ele já tem um planejamento para o caso, para receber os alunos na escola, no caso da pandemia voltar a crescer e tal. Quer dizer, eles estão tendo um planejamento em torno de todos os aspectos da pós-pandemia, ela retornando com mais força ou não. Aqui a gente não vê nenhum planejamento. Como é que você vê essa coisa? Eu estava numa forma... O que é que você acha que a gente poderia... Eu vou trazer um dado aqui. Eu estava numa formação recente da prefeitura e o facilitador ele trouxe que na Unicamp o curso que seria... Eles pegaram uma das graduações que tem como se fossem os mais abastados, com maior condição. Mesmo nessa turma, nesse curso, 40% tinha certa dificuldade de acesso ao meio digital. Se numa faculdade como a Unicamp está acontecendo um curso dos mais com poder aquisitivo melhor, está tendo esse problema de 40%, imagine o grosso da população. Isso. Então, nosso retorno mesmo, tanto na prefeitura quanto no estado, é um retorno baixo, um retorno é como se fosse em torno de 10%, de 10% a 15% tem um retorno dos alunos. No universo de 1.000, ali 100 alunos, 150, no máximo, não chega a 150 alunos. Então, a dificuldade é enorme nessa parte digital. Trazendo aí a França, eu também tenho conversei com alguns amigos nos Estados Unidos, em Nova York, e também lá no Japão. Como é que está a situação lá? Nova York está muito difícil ainda, a situação está igual aqui ao Brasil, né? Muitas mortes. Então, o ensino lá está parado também. As escolas estão fechadas, academias.
as faculdades, está tudo fechado, porque ainda existe o risco muito grande, e não se fala também quando vai começar, quando seria reaberto as escolas, né? Está tipo aqui o Brasil, uma parte do Brasil, quer dizer. Já em Tóquio, pegando a Tóquio, uma grande governadora, diferente do que temos aqui no Brasil, lá já está tendo aula. Só que é o seguinte, a cultura oriental não é a mesma da cultura ocidental. Bem lembrado. A cultura ocidental tem lugares mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Na China, no Japão, muitas pessoas chegaram aqui com vídeos mostrando fotos, como é que estão as escolas. Os alunos chegam muito disciplinados, com álcool, com máscara, tudo muito organizado. Eles já têm aquela cultura, bem, uma disciplina muito mais avançada, que é uma cultura milenar. E eles conseguem, nas salas de aulas também adequadas, que é outro problema, são salas mais espaçosas, com cabines feitas com material tipo da garrafa PET, né? Aquelas cabines de plástico separando os alunos. E tanto na China, com as máscaras, todos ali organizadinhos, sentados em seus lugares, diferente um pouco do mundo ocidental. Então, se o Poder Executivo acha que vai conseguir o que os orientais, o que o Japão, China, Coreia conseguem, é bem diferente a realidade. Porque sabemos que nossas escolas não são adequadas. Algumas são, mas a maioria não é, principalmente na rede pública. Tem salas apertadas, com 35 alunos, por exemplo, numa sala pequena. Então, fica muito um junto do outro. Mesmo que você divida em 50%, como os protocolos estão recomendando aí para o futuro, até essa turma com 50% ainda vai ficar próxima um aluno do outro. Eles não vão ter a consciência de higiene, deixar a máscara, ter 2, 3 máscaras para cumprir ali aquele turno. Então, a realidade aqui vai ser um pouco diferente desse lado. Agora, essa parte digital. O que aconteceu aqui no passado no governo Lula? Cogitou-se a internet chegar via Coelba, via eletricidade, as empresas de eletricidade do país. Foi uma ideia maravilhosa, ia ser uma coisa fundamental para esse momento, mas na época eu pensei, as grandes empresas, o capital, não vai deixar isso acontecer, porque isso vai dar prejuízo. Uhum. E foi instalado, se a internet estivesse chegando via Coelba e via aqui na Coelba, hoje teríamos uma realidade diferente, poderíamos enfrentar essa pandemia com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida para os educandos e também no meio escolar. Mas é difícil você ter ideias, e outra coisa é você conseguir que o Congresso apoie, né? E aí você tem todas aquelas divisões ali no Congresso Nacional, que não é fácil assim mexer com os grandes, né? Com banqueiros, com grandes empresas, não é fácil assim, né? Então, essa dificuldade é uma coisa muito complexa, e como temos um país ainda que não tem, os alunos muitas vezes não têm o que comer. Eu sei disso. Você também como pedagogo tem essa coisa, a rede pública, muitos alunos chegam e passam mal porque não tem o que comer em casa. Se não tem nem o que comer em casa, como é que vai ter um celular, um notebook, uma internet Wi-Fi? Então, a gente está numa situação complicada aqui nesse momento. Eric estava perguntando se não seria melhor a gente comparar a educação brasileira de hoje com a de períodos passados, ao invés de comparar com outros países. Eu vou dar até uma opinião, depois você diz o que é que você acha. Eu acho assim, Eric, eu acho que comparar não, porque são realidades absolutamente diferentes. Nós vivemos uma realidade sui generis. E assim, sui generis no país todo, porque são vários países dentro de um mesmo país, né? São várias realidades regionais
dentro de um só país. Ainda é mais complicado em função disso. A gente tem um país continental com várias realidades regionais. Mas eu acho que a gente pode começar a pincelar ideias de outros países, não para simplesmente pincelar e trazer para cá e aporta aqui e coloca aqui. Não, não é isso. A gente pincelar essas ideias e tentar traduzi-las em um ideário de educação brasileiro, sabe? Se baseando e sentando com algumas pessoas que pensam em educação há muito tempo, que trabalham em educação há muito tempo. Eu acho que isso é importante, sabe? Não só ficar restrito a um grupo que está lá em cima, que na verdade não está nem aí para a educação. Tanto assim que a gente ficou tanto tempo o tempo que ficou sem o ministro da Educação, e para mim, desde o começo do governo, porque aquele ministro que existia, aquele rapazinho lá, para mim nada tem a ver com a educação. Aquilo que ele faz, ele nunca trabalhou em educação para mim. Aquilo foi um desgoverno e um destrabalho, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Foi um desserviço à sociedade brasileira, aquele rapaz como ministro da Educação, né? Infelizmente. Eu acho que a gente pode pincelar algumas coisas e tentar traduzir isso, tentar sentar para conversar, traduzir isso no ideário de educação brasileira, levando em consideração agora tudo que a gente está vivendo, esse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto absolutamente que nunca aconteceu no planeta, né, da forma que aconteceu. E agora com globalização e tal, é uma coisa muito mais complicada ainda. Né, eu queria saber, o que é que você diria a respeito disso, Paulo? O momento é outro, né? É um momento de aproveitar também para poder avançar. Ou avançar ou vai enterrar de vez a educação no Brasil. Exato. Nós, hoje em dia, tempo de Paulo Freire já teve aula no chão de barro, com graveto. Paulo Freire alcançou ser um secretário de Educação de São Paulo, mas como nunca foi um ministro da Educação. E hoje, com tantas pessoas qualificadas nesse país, por que não se colocam uma pessoa qualificada para ser um ministro da Educação? Porque não é de interesse. O que acontece com a educação? Hoje temos os alunos, eles são nativos de tecnologia. Os alunos de agora não são os alunos do nosso tempo. Esses alunos, eles precisam ser tratados como nativos na tecnologia. O pensamento deles é diferente. E muda tudo. A forma de ver o mundo, a forma de se conectar com o mundo é diferente dessa geração nova. Até no xadrez, eu participava também de competição de xadrez. Hoje em dia, o xadrez é jogado de outra forma. Essa geração nova que chegou jogando xadrez, a forma de raciocinar e de agir é diferente. Então, a educação, ela tem que se capacitar, ela tem que se planejar para esse público da agora, que é totalmente diferente de um público do passado. Outra coisa, respeitando os territórios. Você não pode chegar com o mesmo tipo de educação numa capital e chegar no Cerrado, na Chapada, na população ribeirinha, nos quilombolas, nas reservas indígenas e querer passar a mesma forma de educação. Os planos, não tem como. Você como pedagogo sabe muito bem que tem um plano, um eixo, como se aquilo ali fosse a verdade absoluta para toda uma sociedade que não é assim. Então, são pessoas totalmente diferentes, com realidades diferentes. A própria Bahia ela é dividida em territórios. Eu me lembro quando eu trabalhei, a gente trabalhou num projeto de tecnologia chamado Em Campo, que hoje em dia virou MTEC no governo da Bahia. Esse projeto, as pessoas daqui, os profissionais daqui, foram no Amazonas, aprenderam como se faz essa parte, aulas em tempo real, era online, com perguntas, com interação, e tinha os núcleos. Então, aqui na Bahia, tem vários territórios. Eu vou trazer agora uma situação que ocorreu na época. Nós construímos esse projeto, que era ensino médio no campo, em campo.
que hoje em dia é MTEC. Então, a gente construiu tudo no início. E quando eu fiz o plano de educação física, junto com minha colega, né, nós retiramos a parte de água, porque era meio chocante você chegar na seca, na região de seca, e a gente com aula online, falando de natação. Ele não tem o que beber. Vê aquela piscina, não vai ter piscina, ele não tem um copo de água para beber, para tomar um banho. Então, na época, a consultora do Estado, que ficou responsável, a gente fez tudo, a consultora pegou, fez uma maquiagem e ganhou o dinheiro dela. Ela simplesmente, praticamente me humilhou. Como é que eu tirava um conteúdo de água, explicando os territórios. Ia ser tipo uma ofensa, uma coisa assim, de outro planeta, você trabalhar com a população do campo, a população que estava lá sem água, nem para beber e tomar um banho. E como é que a gente ia trabalhar e falar de natação, de hidroginástica, de toda de hidroterapia? Sem querer te interromper, já interrompendo, chega a ter uma dose de crueldade, né? Isso, mas é o que acontece. Se a gente não emancipar as pessoas e oportunizar, a pessoa que ficou responsável, que fez a consultoria, ela não tinha noção de certas coisas. Então, ela praticamente, na época, foi um conflito enorme e prevaleceu o que ela queria, porque a consultoria era dela. Há esses impactos na educação, quando tem pessoas que estão na frente da educação, sem saber o que acontece no chão das escolas, fica difícil. No chão das faculdades, no chão das creches, ainda tem isso. Quando a gente fala aqui de educação pós-pandemia, além da pandemia, porque você tem a educação com as crianças, nas creches, a educação infantil, o Fundamental 1, que é totalmente diferente do você ter aulas híbridas ou aulas remotas de um ensino fundamental, um ensino médio na faculdade. Então, isso é muito complicado, essa situação, né, no momento. Paulo, tem uma amiga nossa que está aqui falando assim, é muito importante ter cuidado para não reforçarmos o discurso da precariedade da educação, que é utilizado para justificar a privatização da educação brasileira. Antes de você falar, eu queria dizer assim, eu acho que não. Eu sou um defensor ferrenho da educação pública brasileira. Eu acho que a educação pública é a única que realmente abarca e abraça a todos e todas. A educação privada não abraça a todo mundo. Primeiro isso. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção, sim, para a precariedade da educação que a gente tem hoje. E para todos isso, por exemplo, você falou da questão de a gente levar em consideração o contexto, é óbvio. A gente não pode fazer a mesma educação que a gente faz no sertão baiano para uma comunidade cigana, para uma comunidade indígena, né? Para uma comunidade quilombola, né? Minha família materna vem do sertão baiano. E é uma realidade completamente diferente do litoral, né? Do litoral da Bahia, né? Que é uma realidade completamente diferente do sul do país. Do sul, que eu falo mesmo do sul do país, daquelas comunidades típicas que vieram da Europa e que mantêm suas tradições. É uma outra educação. Assim como a educação do norte do país, né? Ligada mais à terra e às culturas indígenas. Essas são educações diferentes, mas a gente tem que eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a precariedade mesmo dessa educação, e eu acho que a gente tem que reforçar que essa educação tem que sofrer mudanças estruturais, mudanças de currículo, mudanças materiais, mudanças de carreira, para que ela seja reforçada e retomada na sua qualidade. Ela já teve muita qualidade, mas não se tinha o acesso que a gente tem hoje. Acho que essas duas coisas têm que combinar, porque os países que se desenvolveram só se desenvolveram com a educação pública de qualidade. Não foi a educação privada. Foi a educação pública de qualidade. Quem acessa a educação privada nos países desenvolvidos são pessoas com um nível econômico altíssimo que acham que isso vai lhe dar um ganho em relação aos outros. Mas a educação, eu acho que o básico e o fundamental para o desenvolvimento social em qualquer país é a educação pública irrestrita, de braços abertos para todo mundo, diversa, né, abraçando todo o povo.
né? E aí eu vou citar Paulo Freire de novo. No seu Pedagogia da Autonomia, tem duas coisas que eu acho muito importantes. Ele já falava em diversidade, respeito à diversidade, nos seus capítulos, um dos pontos que ele abordava. E outro ponto era respeito ao conhecimento prévio do seu estudante, né? Por isso que você não pode fazer, primeiro, porque a educação é uma via de mão dupla, é ensino e aprendizagem, né? E para isso acontecer, não adianta só a gente fazer o que ele chama, como você mesmo exemplificou e explicou, a educação bancária, a gente simplesmente pegar o conteúdo e depositar no aluno. Isso não é educação. Isso não é educação. E eu queria, antes de você continuar, que você respondesse a uma pergunta que fizeram, se a gente acha que o Enem é positivo ou é negativo. O que é que você acha disso? Vou voltar um pouquinho. O tema fala além da pandemia. Esse além, você está aqui. Obrigado por vocês estarem aqui numa sexta-feira de noite, acompanhando esse bate-papo, essa roda de conversa. Não é uma roda, mas é uma roda virtual, porque os pensamentos eles estão sempre conectados e vão sempre se atualizando, se melhorando. Então, eu não estou aqui para botar panos quentes nem a sujeira debaixo do tapete. Eu estou aqui para jogar pimenta e fogo na educação. Por que eu falo isso? Os países desenvolvidos, a maioria, ele tem um ensino fundamental, um ensino básico, gratuito. A maioria dos países desenvolvidos, ele tem uma educação pública, sendo que o ensino superior, né, as graduações em diante, que você vai pagar, né? Que é a parte privada. Então, o que querem fazer, por exemplo, com as universidades federais? Pensaram em fazer para privatizar, isso é o capital, né? O capital tentando entrar, mas conseguiu logo uma barreira, porque o que estava acontecendo com as universidades federais? Poucas vagas, com a quantidade enorme, que a população brasileira é enorme. E aí veio a expansão, né, fundamental, e aí mesmo quem não goste do governo do PT, foi um momento que o governo expandiu e teve um olhar também. Tanto teve a expansão do ensino privado, que aí precisava ter uma regulagem, um equívoco, mas expandiu. E teve a expansão também das universidades federais, da construção de novas universidades federais e também dos institutos federais, né? As antigas escolas técnicas que viraram institutos federais e também teve uma expansão significativa. Então, muita gente não gosta do que foi feito, não gosta do governo, talvez, mas que foi feito. Uma coisa boa foi, e aí impediu que o capital tentasse dominar essa parte. Aí você, quando está... Qual é a lógica da privatização? Eles vão minando as coisas como se aquilo fosse ruim. Estivesse passando um serviço de baixa qualidade, vai criando um mau humor, vai soltando notícias, vai fazendo com que a população se vire contra o serviço público, se vire contra os bancos públicos, as universidades e qualquer outra coisa mais. Então você vai minando aquilo ali para que não. Aí o que o senso comum vai falar? Precisa privatizar, não tem qualidade. Mas a minha fala não é nesse sentido, não. A minha fala é no sentido de melhorar. Eu boto pimenta porque eu gosto do debate. Então, a pimenta, no caso, seria o seguinte: melhorar essa educação. Você tem que ter pessoas qualificadas, pessoas que conhecem a educação. O senhor ainda está retornando aí? Estou sentindo que está tendo... Tá um pouquinho, mas menos do que estava... Eu estou achando que está menos do que estava antes. Então, minha fala não é apoiando nenhuma... Né, a precarização existe. Né? O debate, a falta de debate também, aqui era um momento bom de fazer perguntas, um momento de estar dialogando sobre isso. E você percebe, se uma pessoa, uma dessas famosas, faz uma live, você tem ali 1.500 pessoas, 6.000 pessoas, 9.000 pessoas vendo uma pessoa fazendo uma ginástica, uma pessoa fazendo alguma coisa, não que não seja importante também, mas assim, a quantidade de pessoas que se conectam com coisas
que não são as coisas fundamentais, que precisam ter um desenvolvimento nesse país, é extraordinária, mas é o nosso Brasil, né? Vamos respeitar também. E a outra pergunta, a outra pergunta eu me esqueci. Sobre o Enem. Perguntaram se a gente achava o Enem positivo ou não. Tem países que não existe isso. Não existe você fazer um Enem para você ter acesso a uma universidade. A Argentina, aqui pertinho, qualquer um faz, você acabou o seu estudo, você faz o curso que você quiser. Então, a maioria dos países não tem muito esse instrumento, essa prova, para você alcançar alguma coisa. A população daqui é enorme e o Brasil não se preparou para chegar nesse momento, nesses mais de 200 milhões de habitantes. Então, tem as metas que querem alcançar uma quantidade enorme de jovens na faculdade, mas isso tinha que ser feito bem antes e não foi feito. Então, precisa ter um Enem hoje, porque a oferta de vagas é insuficiente. O certo é que tivesse quantidade de vagas suficiente para todo mundo. Na Argentina, se você quiser fazer, por exemplo, faculdade de medicina, você faz. Qualquer aluno. Agora você precisa ter base. Porque na Argentina mesmo você tem cálculo 1 logo no início. Então, se você não tem base de estudo, né, um bom estudante, você não vai conseguir continuar os seus estudos. Mas que tem vaga para todo mundo, isso aí é mais... como é que fala? É mais humano, né? Todo mundo tem acesso, né? Seria o ideal. O Enem, eu faço o Enem às vezes. Agora mesmo desse ano eu me inscrevi, mas perdi o prazo de pagar. A cada 3, 4 anos eu faço o Enem, para ver como é que tá o Enem. Eu adoro fazer a prova do Enem. Porque ali você tem questões inteligentes. Então você ali é desafiado a descobrir ali as soluções. As provas da UFBA, no meu tempo, também era assim. Eram desafios enormes para entrar na UFBA. Então eu faço o Enem no sentido de estar percebendo como é que estão sendo as modificações, porque eu também dou aula para o terceiro ano. Eu tenho que chegar para o meu aluno do terceiro ano e saber o que é que eu estou falando do ensino médio. Então eu tenho que estar ali acompanhando. Tem questões que estão sendo agora nesse governo, estão sendo modificadas, estão sendo abolidas, tem questões assim estranhas que estão aparecendo no Enem. Mas, por enquanto, eu acho que não tem como o Brasil não ter um Enem. Aí vai ter que se pensar no futuro como poderia ser feito isso. Mas, no momento, eu acho que eu sou a favor ainda, porque não tem a quantidade de vagas suficiente para todos os estudantes, né? Mas as cotas também eu sou a favor, de antemão. Tem que existir a equidade, não tem como fugir disso. É impossível, desumano, irresponsável se não tivesse, porque não é... Desde que o Brasil foi colonizado até hoje, existiu, né, como todo mundo fala, o 14 de maio não acabou, e não acabou mesmo, gente. O 14 de maio não existiu até hoje. Então, eu sou a favor das cotas. Eu só não sou a favor das cotas se a educação tivesse as mesmas condições para o aluno da escola pública, para o aluno da rede privada. Agora já estão cobrando a cor da pele. Antigamente não. Eu achava mais justo o pobre, a pessoa que veio da escola pública, ela tinha direito de competir com seus pares pelaquela quantidade de vagas. Mas agora ficou um pouco mais, voltou realmente para o que era a lei. Você tem ali, você passa na UFBA, você tem uma banca, que você vai chegar para essa banca examinadora e vai olhar se você realmente é uma pessoa preta. Se não for, você não vai ter direito àquela vaga. Isso também surgiu estava acontecendo, muitas pessoas também brancas, por exemplo, estavam entrando pelas essas cotas. Mas como a lei era rigorosa não, a lei era para as pessoas que estavam vindo, que tinham ensino médio feito na rede pública, tinham esse direito. Mas agora, além disso, você tem que provar que você tem uma descendência, né, para poder usufruir dessa parte aí. Que eu acho também complicado, porque eu vou trazer uma coisa também aqui,
os albinos, por exemplo, muita dos pobres, dos indígenas, dos pretos, e os albinos não têm nenhuma ajuda, são os mais discriminados. Será que ele vai ter acesso às cotas? Não tem. Então tem muita coisa para se pensar em educação ainda. Isso aí foi mais um ponto que eu joguei aqui, para a gente ir refletindo. Paulo, eu acho que desculpa, eu estou te cortando. Eu vou fazer o seguinte, em função da hora eu vou encerrar essa e abro outra para a gente continuar. Estou com algumas questões, eu queria continuar discutindo algumas coisas. Tá certo, sim? Tá Pode certo. ser? De repente a live não cair e a gente ficar no vazio. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, fica difícil, meu celular está parado. Algumas coisas que eu falei com você foram coisas que foram levantadas aqui. Eu estou tentando, não dar para puxar tudo, mas uma coisa ou outra eu vou fazer, eu vou puxando e eu vou te perguntando, que são coisas que estão sendo levantadas. Tá certo assim? Então, convidamos a todos a continuar, viu? Vai fechar e vai abrir, então... Vamos 2, 3... É só esperar o velho aqui para teclar e encerrar esse negócio. Tá certo? Vamos na guarda.